Olá para todo mundo que está assistindo. Temos mais uma live hoje e a live de hoje eu acho que é a live mais esperada desde os tempos em que as lives iniciaram por aqui. Então, assim que a minha parceira de lives aparecer, vamos ver se ela já tá aqui. Eu chamo ela pra gente começar esse papo. Cadê? Gente, é tão... Ah, aqui, chegou. Hello, pessoas que estão chegando agora. Oi, Olá! tudo bem? Tudo jóia? Pronta para mais uma live? Pronta para mais uma live? Gente, oi de novo, voltei. Eu vou Voltou? Conexão ok dessa vez? conexão ok, iPhone ok, iluminação como sempre, é uma coisa. Então, é difícil. Eu fico de frente para a janela para poder, porque senão fica escuro mesmo, né? E mesmo assim é. Uma coisa meio artificial. Olha lá, agora melhorou. Então, e vamos lá. A live de hoje é sobre Sing me a song of a lass that is gone. Canta, Thalita. Vai deixar cantar sozinha? Take that last eye. Mary of Soul, she sailed on a boat. On a boat? Você tá cantando Skyboat Song, amiga. Ah, não, ela foi onde? Se não foi de barco? Ela foi a pé? She sailed, Over the city sky. she sailed on a boat over the sea to sky, não? Esse é o Skyboat Song. Gente, Primeiro... falhou. Peraí, que eu vou tirar a dúvida. Não. Sky, she sailed on a day. Ah, tá. É. Ai. Mas ó, a gente já pode falar, então a música original é uma coisa e a música da Outlander for adaptada. Sim, pra quem é, eu infelizmente decorei a música original por uma questão de purismo arrogante meu mesmo. Porque, né? Então eu fiz confusão agora na hora de cantar. Mas a música original é outra letra. A letra foi adaptada, né? Pra fazer sentido em Outlander. Quem quiser ler mais sobre a música original, eu fiz um post, acho que você fez também, né? Tinha dito que fez. Eu fiz um post sobre músicas relacionadas à história da Escócia e daí eu coloquei essa como uma delas. Tá. Vamos ver se rola uma trilha sonora. Vamos deixar baixinho. Assim atrapalha? Não. Assim a gente deixa baixinho aqui a musiquinha e a gente vai falando. Música Tá? muito... Eu gosto das duas versões, tanto da Skyboat Song, que é uma música bem famosa na história da Escócia, quanto eu acho que o que eles fizeram para Outlander ficou muito bonita. Ficou a ver com a história. Ficou. Trocaram o lado por laço e deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Então, galera, muito obrigada para quem mandou perguntas. Isso. Hoje nós vamos falar de Outlander. Vou botar a música baixinho, porque senão a Thalita briga. É só para ser uma música de fundo, para dar um clima Outlander aqui. A trilha sonora. E, como sempre, eu anotei as perguntas, mas eu descobri que tem um lance de clicar aqui e escolher. Então, vamos testar esse negócio? Vamos. Se não funcionar, eu tenho todas aqui. Beleza. Tá? Então, vamos lá. Tá, eu acho que essa aqui é uma das que mais perguntam e é das que mais se espantam. Então, vamos responder essa. Beleza? O problema é que ficou em ti, né? Hã? O problema é que a pergunta fica em ti, então eu já tiro ela, porque tá te tapando aqui na tela. Tá bom. A série é tão famosa na Escócia quanto é em outros países? A resposta curta é, infelizmente, não. Não é tão famosa aqui. Até bem pouco tempo atrás, a maioria dos escoceses nunca tinha ouvido falar de Outlander, né? E começou a ficar um pouco mais popular aqui em função do turismo mesmo, de pessoas vindo e falando de Outlander, pessoas de fora. E como os lugares vendem coisas Outlander, os escoceses foram vendo, nossa, Outlander, o que é isso? E aí vão motivos, gente. Por que a série aqui não é tão famosa e não é tão popular quanto, por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil? Porque, primeiro, que ela nunca passou na TV aqui.
o ano de estreia da série coincidiu com o ano de estreia do referendo de independência da Escócia. E isso é uma coisa que eu contei um tempo atrás lá na página, mas é uma coisa que pouca gente sabe, e foi a Wikileaks que vazou essa informação, inclusive. Não sei se sabe, Thalita. Mas, um tempo antes da série estrear e antes do referendo, a Sony teve uma reunião de porta fechada com o David Cameron, que era o primeiro-ministro na época. E o David Cameron, não se sabe o que foi falado nessa reunião, mas se decidiu que a estreia da série não seria divulgada no Reino Unido. Porque eles acreditaram que o momento político era delicado e que lançar uma série assim, logo antes do referendo de independência da Escócia, poderia acirrar nacionalismos e eles não queriam isso, ou seja, baita sacanagem, mas a verdade é que, por motivos políticos, a série não estreou na Escócia, a série nunca passou na TV da Escócia, acho que só em 2015 que ela começou a passar na Amazon Prime, então ficou sabe aquele seriado escondidinho que fica lá no streaming e que pouca gente vê, assim? Sim, e aí quando descobrem, acabam vendo, né? Oi? Stars e a Stars é americana, certo? Mas acho que pertence à Sony. A reunião foi... os responsáveis pela estreia, como é que chama? Por passar Outlander no Reino Unido, era a Sony. E teve essa reunião em portas fechadas da Sony com David Cameron, isso está no Wikileaks. E aí ficou decidido que eles não fariam estreia da série aqui, não passariam no Reino Unido, por causa do momento político delicado. Essas foram as palavras. E a gente consegue entender que o momento político delicado é o quê? Eles não queriam que a série acirrasse mais ainda nacionalismos e interferisse no resultado do referendo, que vocês sabem que foi bem apertado, né? Então, esse é um dos motivos, é um grande motivo pelo qual a série não é tão famosa aqui, é que ela é simplesmente muito mais desconhecida aqui do que nos outros países. Não passa na Netflix, não tem propaganda. No Brasil, acho que passa na Fox também. Aqui é só na Amazon Prime. Não é todo mundo que tem, a maioria assiste os canais BBC e no máximo Netflix, então não conhecem, não, né? Então, assim, em uma curta resposta, seria esse o motivo pelo qual a série aqui não é tão famosa quanto é nos Estados Unidos e no Brasil, por exemplo, né? Tudo que eu posso dizer, assim, eu não desconheci esse background histórico todo que a Annelise trouxe, achei bem interessante, eu até não sabia mesmo. E, assim, tudo que eu posso dizer é com relação às pessoas que eu conversava e tal, sobre Outlander, que realmente... os escoceses não conhecem tanto a série, não. Assim, na verdade, as poucas pessoas com quem eu conversei sobre Outlander que são escoceses, ou eles não conhecem, eu conheci alguém que realmente não gosta. É a única pessoa que conhece, mas não gosta. Porque ele é um professor, ele é um cara... Sabe aqueles artistas da Royal Mile? Sei. Ele é um cara que ele pinta o rosto dele de Picto. Então, ele tem... pintado de azul e ele fica bem próximo ao Castelo de Edimburgo. E ele é um professor, ele tem uma... Eu sei quem é ele é professor de escola primária, né? E todo o rendimento vai para pesquisa de câncer infantil, ele é muito querido. Sim, sim. Aquele cara é genial, ele é um sarro conversar com ele. Ele conversava, ele chamava de Shitlander, porque ele odeia Outlander, porque ele falava que, historicamente falando, não era... mostrava uma história muito romantizada sobre os acontecimentos da história, e ele, enfim, não gostava disso. Então, assim, eu também realmente fico com essa... Mas, assim, uma impressão completamente de... sei lá, de cidadã mesmo, de que realmente Outlander não é tão famosa aqui. Apesar de que você... em Edimburgo, você vai ver muitos lugares que vendem coisas relacionadas ao Outlander. Você vai encontrar merchandising. Mas é para turista, né? É para turista, não é para os escoceses. Sim, são para os turistas. Assim, a maioria dos escoceses, eu fiz uma enquete, né? Eu andei perguntando para as minhas amigas, de todas as minhas amigas escocesas, tem uma que ama Outlander, que ela adora. Ela já leu o livro e ela assistiu as temporadas. Ela adora, a irmã dela adora. Ela acha o máximo Outlander, é só elogios, como qualquer fã de Brasil e Estados Unidos. Ela só ficou sabendo que Outlander existia porque uma amiga canadense dela falou pra ela lá do Canadá: olha, tem uma série que se passa aí na Escócia, eu tô assistindo, conhece Outlander? Ela falou: Outlander? Nunca ouvi falar, se passa aqui? Ela falou: passa aí na Escócia, assiste. Então ela conheceu por alguém de fora, pra ver como não é, aqui dentro realmente não é tão conhecida. E eu tenho outra amiga escocesa, que a mãe e a irmã dela são apaixonadas por Outlander e vivem tentando convencer ela a assistir. E ela se recusa a assistir porque ela diz que não
tipo assim, contaram por cima a história, sabe, uma resistência, assim? Sei. Ela não sabe bem dizer, mas ela assim, ai, sei lá, eu tenho a impressão que vai ser uma coisa meio de estereótipo, não me desce, um dia eu vou assistir, mas não hoje, quer dizer, não chegou a pegar o interesse. Tenho outra amiga que assistiu a primeira temporada todo mundo sabe, terminou naquela violência tremenda, e ela falou, ai, quer saber, ó, não gosto da violência, achei lindo as músicas, as roupas, adorei ver a Escócia. A maioria ama que eles terem filmado, né, a série na Escócia. Isso é uma coisa assim que todos escoceses ficam muito felizes, porque a série foi, né, praticamente toda filmada aqui, né, enquanto a história estava aqui. Mas essa minha amiga foi a violência que pra ela, tipo, afastou. Então eu acho assim que é como qualquer um, né? Uns gostam, outros não se sentem. Então, esse micro exemplo que eu dei, né? Uma ficou super fã, a outra parou ali porque não gostou muito da violência, a outra nem sentiu vontade de assistir. Então, acho que é como no mundo inteiro, né? É uma questão de gosto pessoal, mas de forma geral, a maioria nem sabe que existe, assim, não chega a assistir porque não foi tão, né? Tão divulgada. Mas É interessante isso. Mas eu acho assim que mesmo que os escoceses, a sua grande maioria, não assistam Outlander, eu acho que a grande maioria deles reconhece a importância para visualizar o mundo. Porque Sim. Não, é que nem o Braveheart, né? Que nem o Coração Valente, que eles ficaram falando mal do sotaque do coitado do Mel Gibson. Mas é óbvio, assim, pro país foi incrível e causou um orgulho enorme. E é a mesma coisa Outlander, e eu vejo muita gente admirando. Outra coisa que eles gostam muito de Outlander é que, diferentemente de Coração Valente, onde os escoceses eram feitos por atores estrangeiros, os principais, né, personagens, Mel Gibson, australiano, barra americano, né, enfim. Outlander, eles usaram atores escoceses. Então, os escoceses adoram isso. Tipo assim, olha, pegaram gente daqui e filmaram aqui. Então, eles super curtem isso, né? Isso realmente é muito legal, que eu diria pra você, assim, que, eu acho que eu posso dizer, assim, sem muito conhecimento de causa, mas, assim, com quase certeza que 90% do Outlander são realmente atores escoceses. São, tipo, eles realmente usaram bastante gente daqui, gente local, Sim. e tal, são de agências de figuração escoceses. Então isso é realmente muito legal. O estúdio que Outlander é filmado é o maior estúdio de filmagem aqui da Escócia e fica aqui para cima do norte de Glasgow. Eu até anotei o nome, é um lugar chamado... agora nas minhas anotações perdeu. Ward Park Studios. Então, esse Ward Park não fica muito longe de Glasgow. Então, assim, acabou movimentando muito da economia local, né? Mesmo durante as filmagens. Do mercado de cinema da Escócia, o staff daqui. Eles têm um programa de trainee para a galera que está fazendo cursos de cinema nas escolas daqui. Eles abrem esses programas de trainee para você ser maquiador, ajudante do diretor, né? Assistente. Sim. Bem importantes. Então, assim, isso é realmente muito legal, assim, essa importância de Outlander para o próprio mercado de cinema escocês. Sim. Aí a Cacilda está comentando, talvez para os escoceses não atraia, porque já vivem as paisagens, já sabem da história, não separam a história da ficção, já que para quem não tem essas paisagens, essa história atrai bastante. Agora vamos desmistificar outra coisa, isso da história. Gente, encontrar um escocês que entenda muito bem de história da Escócia, que conheça muito bem a história da Escócia, é tão frequente quanto encontrar um brasileiro que conheça muito bem de história do Brasil, tá? Então, por exemplo, é a mesma coisa que fazerem um seriado sobre a Revolta dos Palmares no Brasil, e esse seriado fica super famoso, e todos os estrangeiros que a gente conhece vierem nos perguntar, poxa, tu é brasileira? Nossa, e aquele negócio em Revolta dos Palmares? Sabe aquela coisa assim? A gente estudou na Escócia que nem eles. Eles viram essa fase, esse século, muito rapidamente na Escócia. A maioria não tem tanta familiaridade. A maioria, se falasse assim, Jacobitas, Culloden, né? Mas assim, por cima, como a gente sabe da história do Brasil, como brasileiro médio sabe da história. Eu amo história, então eu sei um pouco mais, mas assim, né? A maioria, e aqui é a mesma coisa. E um dos motivos deles gostarem também, eu vi muitos escoceses que se interessaram mais por esse lado da história e voltaram lá né, nos livros, para pesquisar, para estudar, em função de Outlander, né? Foram pesquisar mais jacobitas e tal. Essa minha amiga que ama Outlander é uma. Ela lembra assim, por exemplo, outra coisa, história dos clãs, dos tartãs, dessa coisa da cultura dos clãs das Highlands, até muito pouco tempo atrás, isso não era nem ensinado nas escolas daqui. Tá? Essa minha amiga não teve isso na escola. Eles tinham
Então, assim, ó, escoceses da nossa idade, da minha, eu tenho quase 40, não tiveram a fundo uma aula de história das terras altas escocesas, não tiveram essa visão nacionalista da história escocesa. O que eles aprenderam na escola foi, tipo, história do Reino Unido. Mais ou menos como, tá? Vou fazer uma analogia meio falha, mas que funciona bem. Por exemplo, gaúchos, né? No Brasil, estudam história do Brasil. E, tipo, muito rapidamente, história do Rio Grande do Sul e tal. Então, aqui é como se fosse assim, ao invés de estudar a história do Brasil, se desse uma ênfase em história do Brasil, não, do Rio Grande do Sul, não se dá. A ênfase é geral e o local é muito pincelado. Entendeu? Agora tá um pouco diferente. A escola do Pedro, por exemplo, o Pedro tá aprendendo Scots. Na terceira série, eles aprendem palavras... Tá ressurgindo esse orgulho, assim, de ser escocês. E eles estão aprendendo mais sobre essa coisa das culturas de antigamente, mais específico da Escócia. Mas a nossa geração, a minha geração, não teve tanto isso na escola. Então, para eles é tão estranho, assim, tão distante essa coisa da cultura dos clãs e Culloden e Bonnie Prince Charlie, quanto é pra gente que vem do Brasil e que também não tem familiaridade, né? Caramba. Então, por isso, não. Ok. O ator principal da série não é famoso aí na Escócia? É agora, mas até bem pouco tempo atrás o Sam conseguia passear pelas ruas de Edimburgo tranquilo, que as únicas pessoas que parariam ele acho que seriam turistas, né? O Sam Heughan, realmente, assim, antes de Outlander, eu não acho que ele tenha feito nada muito relevante ou muito famoso. O que, inclusive, é diferente de vários outros atores escoceses. Sim. Mais famosos. Fizeram vários tipos de coisas antes de algo mais famoso, digamos assim. O Sam, eu acho que ele foi direto para Outlander mesmo. Foi. Ele foi escolhido pelo perfil, eu acho que tem muito a ver com o perfil, meio que um perfil perfeito para o que eles queriam, né? Que não era só um ator escocês, mas também tinha que ser um ator com todo aquele sex appeal do Jamie, né? Então, o perfil dele, ele acabou ganhando. Mas realmente, assim, eu nunca tinha ouvido falar. E eu acho que ele realmente andava pelas ruas como qualquer anônimo. Eu não digo como qualquer outro escocês, porque eu acho ele mais bonito do que a média dos escoceses que você vê na rua. Ele é um cara que do meu lado em Edimburgo, eu ia virar assim, ia falar, olá. Ele é mais bonito do que a média dos escoceses, com certeza. O que já responde uma outra pergunta que é muito feita: todos os escoceses são como Sam? Não, ele tá acima da... né? Não se iludam, não é assim, não. Vamos para essa pergunta. Todos os escoceses são como Sam Heughan. Gente, não. Não. Ponto. Ó, eu escrevi um post, vamos fazer um merchan pro meu post, porque realmente essas perguntas já são feitas há tanto tempo que eu já escrevi vários posts respondendo algumas. Então eu escrevi um post que se chama Como são os homens escoceses? Lá no blog Vida na Escócia, a verdade está lá. Né? A verdade crua. Esse post é sensacional, gente. Vocês têm que ler, é muito engraçado. E realmente é o post da grande verdade, né, cara? Porque a grande verdade. Assim, o que eu posso dizer que os escoceses têm de Jamie Fraser, eu acho que seria o biotipo, tem muitos escoceses têm aquele biotipo grandão, eles têm essa estrutura física mais grandona, assim, eu acho que é uma coisa meio, não sei, uma coisa meio viking, uma coisa meio dos britânicos serem mais parrudos. Então, assim, eu acho que eles são... alguns deles são altos e parrudões, assim como o Jamie. Nem todos, né? A grande maioria deles tem olhos claros também, tem olhos azuis ou olhos verdes. E essa coloração natural da barba do Jamie, do cabelo do Jamie, é uma coisa que você vê com uma frequência que você não vai ver em outros países. No Brasil. Coloração mais ruiva, esse cabelo colado ruivo e tal. Eu diria que o Jamie tem muito mais cabelo que a grande maioria dos escoceses. Tem, né? Eu li um tempo atrás que quando ele foi escolhido, assim, quando os diretores que estavam responsáveis por escolher, né, os atores, eles viram a cena dele, o vídeo dele, eles falaram, achamos o nosso Jamie. E vamos pegar ele logo antes que alguém pegue ele. Tipo assim, vamos contratar o cara logo antes que ele vá trabalhar em outra coisa. E contrataram ele na hora e depois mandaram a foto dele pra Diana, né? Mandaram uma coisa assim, falaram, achamos o Jamie. E a primeira reação dela foi assim, nem pensar.
Não gostei. A primeira reação dela foi tipo, não curti, ele não tem nada a ver com o Jamie que eu imaginei no livro. Aí eles falaram, calma. Daí, tipo, eles mandaram um vídeo ou coisa assim. Depois que ela viu ele atuando como Jamie, daí ela falou, ah, então tá, ela se convenceu. Mas eu achei engraçado, que a primeira reação dela, tipo assim, né, era algo diferente do que ela tinha na cabeça dela, né? Apesar de a descrição, ao contrário da descrição da Claire, a descrição do Jamie fecha mais com o Sam, né? Do que a descrição do livro, assim, né? Eu digo. Então, mas diz que a primeira reação dela foi de não gostar. Como é que alguém não gosta, gente? Né? A imagem realmente era outra. Que legal, não sabia disso. Mas só comentando mais alguma coisa que alguém falou assim, é empreendedor, também divulga a Escócia, adoro. Então, isso realmente é muito legal, porque Verdade. eu acho, isso é particular, tá, gente? Uma coisa minha. Eu acho muito legal o que o Sam Heughan faz com a fama dele. Ele tem alguns outros projetos dele, né? E ele é um cara empreendedor mesmo. Ele tem aquele projeto dele, meu Deus, eu esqueci o nome. My Peak Challenge. Ele tem um projeto, My Peak Challenge, que é tipo um projeto online de coaches. E você tem toda uma programação de coach, de vida saudável, que ele tá super por trás disso com alguns amigos dele. Aquele cara da academia que ele vai é o parceiro dele nesse projeto. Então, esse My Peak Challenge é bem legal e você tem um esquema lá dentro que se você não consegue, tipo, tem um esquema que você pode virar um anjo de alguém que quer fazer o My Peak Challenge. Então, se a pessoa não tem dinheiro para pagar, por exemplo, você vira o anjo dessa pessoa e você meio que inscreve essa pessoa com o seu dinheiro e aquela pessoa tá dentro, mas você é o anjo dela. Então, assim, ele está envolvido em várias charities aqui. Ele sempre divulga a Escócia de uma forma muito positiva. E ele sempre está por aqui, realmente, divulgando. Aí agora ele tem uma destilaria, onde ele tem um novo whisky. Não é o nome do whisky dele agora? É. Não é muito para cima das Highlands, não. É mais ali na... Acho que é em Perthshire. Então, assim, cara bem empreendedor mesmo, assim, sabe? Ele tá divulgando a Escócia de uma forma muito positiva. Eu acho isso muito legal. Isso é legal. Aí alguém perguntou, fez uma, né, aproveitando a minha analogia com o Rio Grande do Sul, que é uma analogia engraçada que eu gosto de fazer, porque eu acho, assim, tipo, os escoceses são meio que os gaúchos do Reino Unido, né? Eles se vestem diferentes, eles se orgulham da história deles, eles querem ser independentes, eles têm a música própria, sabe? Assim, dá pra, né? E são considerados broncos pelo resto do país, né? Então é mais ou menos a mesma coisa, assim, né? O escocês é o gaúcho daqui. E ela perguntou se é porque no Rio Grande do Sul se vê, às vezes, as pessoas vestidas com roupa, né? E aqui, como é que é o kilt? Eu diria que é mais ou menos a mesma frequência. Assim como não se vê os gaúchos... Vai para Porto Alegre, você não vai ver os homens de bombacha na rua. Aqui também não vai ver os homens de kilt. É um e outro que vai estar andando de bombacha no Rio Grande do Sul e é um e outro que vai estar andando de kilt aqui, né? Exceções são festas, formaturas, casamentos, que o kilt, digamos, é o traje de gala deles, e aí eles usam. Então, se você vê assim, tá em Edimburgo, vê um grupo de homens todos de kilt, eles provavelmente vão estar com a parte de cima com um colete, vão estar arrumados, e vão estar indo para uma formatura ou para uma festa, né? Então, essa analogia do Rio Grande do Sul é perfeita porque é válida até na roupa típica, entendeu? É exatamente a mesma frequência. Assim como você não pode esperar ir para o Rio Grande do Sul e ver um monte de gaúcho montado no cavalo com a bombacha tomando chimarrão, também não espere vir para cá e encontrar todos os escoceses de kilt tocando gaitefolhos, porque não vai ser assim, né? É só um estereótipo e é uma coisa assim meio diferente, né? Alguém já te chamou de sacenar aí na Escócia? Gente, os escoceses nem sabiam que palavra era essa até Outlander. Né? Assim como não é usada. Não. Infelizmente, eu não lembro de ter sido chamada de sacenar, não. Na verdade, assim, gente, sacenar não é qualquer mulher. É a inglesa. É o inglês que é chamado de sacenar, não é? Outlander, brasileiras, sinto informar, vocês não são sacenar, a gente não é sacenar. A primeira bomba que a gente vai jogar na cabeça dessa live é que, gente... Vão nos odiar, mas vocês não são sacenar, não tem como. Você tem que ter nascido na Inglaterra para ser uma sacenar, amiga. Ela de sacenar é inglesa, que é a forma que os Highlanders chamavam ingleses. É tipo uma palavra mais ou menos pejorativa,
Mas no caso do Outlander, eles usam isso como uma coisinha bonitinha entre os dois. Tipo, meu Eles aproveitam a palavrinha gaélico também pra dar uma, né? Gente, essa minha amiga escocesa, ela me contou que uma vez ela foi, tipo assim, o estereótipo é tão forte e tem gente que não sabe absolutamente nada sobre a Escócia e aí assiste Outlander e não assiste mais nada e não lê mais nada e não sabe nem onde a Escócia fica, né? Porque ela me contou que ela foi uma vez para os Estados Unidos e ela tava lá em, tipo, Rodeo Drive, assim, né? Ela foi lá com uma amiga dela fazer compras. E aí ela chegou numa loja e a mulher perguntou para elas, de onde vocês são? E aí ela falou, a gente é da Escócia. E a mulher ficou encantada, falou assim, nossa, eu amo a Escócia, eu assisti Outlander e tal. Mas vem cá, o inglês de vocês é muito bom. Porque a mulher achava que elas falavam gaélico e elogiou o inglês delas. E aí as duas tiveram que explicar para ela que as duas não sabiam nenhuma palavra em gaélico, sabe? Que, tipo assim, tiveram que dar uma aulinha para ela, né? Então ela conta assim, ela achou a maior graça. Ô, gente, uma perguntinha. Se mais alguma pessoa não estiver ouvindo a minha voz direita, a minha voz estiver baixa, me fala, porque eu acho que é Luciana o nome dela. Ela falou que a minha voz está baixa. Então, se mais alguém... Que tá mais baixa que a minha, confirmem aí. Confirmem, tá? Né? Alguém vai confirmar antes da gente partir para continuar? Vamos ver. Mas tu teria como aumentar a voz? Não? Teria que falar mais alto? Não é... Tá, eu vou segurar o celular assim, então. Tá um pouco, ó. Confirmado. Tá. Vê se melhora. Fala aí para elas verem se melhora. Melhorou. Tá bem baixa mesmo. Ih, caramba, hein? Mas dá para ouvir. Dá para ouvir? Então tá, agora aproveitando a pergunta gancho, já que estamos falando de atores e da filmagem, da série e tal, uma outra pergunta que fizeram, eu nem vou puxar a pergunta aqui, porque se eu puxo a pergunta ela aparece, mas ela fica bem no meio do teu rosto, né? Então ainda bem que eu anotei elas, que aí fica, não tapa ninguém. Perguntaram o seguinte, se a gente já viu algum ator de Outlander aqui, se a gente já encontrou algum ator do seriado, se a gente já viu filmagens, essa foi a pergunta. Quando a Anne fala, a gente não te escuta. Não, mas quando a Anne fala, a Thalita não tem que falar. A Thalita tem que ficar em silêncio, escutando a Anne falar. A Anne fala! Né? Não, gente, eu acho que o Instagram, esse negócio de live, tem a voz da outra pessoa baixa quando uma fala, entendeu? Eu acho que é isso. Com fone deve melhorar. Quer tentar botar um fone? Eu tô me mudando aqui, tipo, tentando... Não sei porque eu tô mudando tanto, na verdade. Eu não sei se isso vai... Pergunta, William Wallace existiu mesmo? Existiu, sim. Filme Coração Valente, referência a William Wallace, ele existiu. Mas é outra época, não é de Outlander. Tá, vamos voltar lá. Thalita, você que mora em Glasgow, que é o local onde ficavam os estúdios de filmagem de Outlander. Todo mundo sabe que o Sam mora em Glasgow e que frequenta o mesmo supermercado que você e a mesma academia. E vocês já se encontraram na feira de domingo? Fala aí para as pessoas. Ai, gente. Fala a verdade, Thalita. Não precisa ter medo. Estou fazendo shortbread, eu preciso de açúcar. Eu vou pedir para quem? Você pede para o Sam. Gente, é meu vizinho. É óbvio que eu vou pedir xícara de açúcar na casa do meu vizinho. Não é? Sim. Antes que a minha vida se complique, tá? Calma. O Sam, ele mora em Glasgow e, assim, ele não mora muito longe da região que eu moro. Eu fiquei sabendo por certas fontes, mais ou menos onde que ele mora aqui. Porém, infelizmente, eu nunca vi esse moço por aqui. Então, não, eu não conheço o Sam Heughan, eu não conheço a Katrina, eu não conheço nenhum dos atores de Outlander. Eu conheço pessoas que já fizeram figuração em Outlander e que conheceram essas pessoas. Então, eu conheço gente que conheceu ou que conhece alguns atores de Outlander. E, assim, pelo que essas pessoas falaram, tanto a Katrina quanto o Sam são muito queridos no set, são pessoas boníssimas, que conversam. Então, eu recebi notícias, tipo assim, referências positivas dos dois, mas realmente eu conhecer, não conheço. Apesar de que eu ia estudar muitas vezes no RCS, que é o Royal Conservatoire Scotland, que é a escola onde o Sam se formou. Então, ele fez os 3 anos de bacharelado de atuação lá, que era um curso que eu, na verdade, estava pensando em entrar. Eu queria, né, no começo, entrar nesse curso depois que eu terminasse meu primeiro ano de faculdade. Acabou que meus planos mudaram um pouco, mas por uma
fã assim, se você é fã do Sam, uma coisa legal de você fazer, se caso um dia você venha para Glasgow, entra no RCS, porque lá é aberto para. E tem uma parede, assim, que tem a foto de todos os alumni. Então, e ele tá lá. formaram. Peraí, que eu vou pegar um. Ou seja, formaram naquele lugar. Então, tem uma foto dele lá, Sam Hewan, classe de 2000 e não sei das quantas. E ele é novinho, né? Ele é um baby. Bom. Ele não é tanto baby, ele tem seus 40. Todo mundo que é mais novo que eu é baby. A minha classificação é essa, mas ele é novinho. Mas ele fez, então, a escola. Então, assim, eu ia estudar no RCS. Teve duas vezes. Uma vez que eu tava no centro, e depois, outro dia, eu fiquei sabendo que ele tava no RCS fazendo um negócio lá, tipo, sabe aqueles negócios de assim, aluno antigo vem visitar? Sim. Aí eu perdi por completo, porque eu não fiquei sabendo, enfim, foi fazer outra coisa. E teve um dia também que teve uma premiação, algum tipo de premiação do cinema escocês, da televisão escocesa, que foi no Hilton, no Doubletree Hilton, que tem no centro, e eu passei do lado também, não estava sabendo. Então, assim, gente, eu já estive muito perto. Sim. Mas eu nunca realmente conheci. Eu conheci. Eu vi os dois, sim, porque eu fui, quando eles fizeram Ela não conta essas coisas pra mim, ela conta na live. Contei, não contei? É que eu já conheci tantos famosos, eu te contei de outros famosos, né? Que aí é secreto, não vamos comentar aqui. Mas esse, minha vida entre os famosos, né? Mas isso foi assim, foi um dia que, quando eles estavam filmando em Edimburgo, a cena da print shop, como é que fala em português? A cena do reencontro deles, né? Depois de 20 anos, que ele desmaia, aquela cena que é naquele beco. E aí, o grupo de meninas lá do Apaixonados por Outlander, que é o grupo do Facebook, eu fazia um monte de live no início, assim, pra elas e tal, depois faltou tempo, mas elas me falaram, elas que avisaram, Annelise, olha só, estão filmando em Edimburgo, corre lá e faz uma live pra gente. E nesse dia eu tava em Edimburgo, a gráfica, isso, avisaram à tarde, eu tava lá com o Pedro, aí eu falei, tá bom, vou lá, gente. E aí eu fui lá e tinha uma galera, e eu fiz umas lives pra elas, só que os dois demoraram tanto pra aparecer, o Sam e a Kate, que acabou a bateria do meu celular. Então eu não consegui. Eu não conseguia bater nenhuma foto. Mas assim, enquanto eu tava na fila ali, porque tipo, a gente tava tipo, numa filinha, um grupinho de pessoas, esperando o pessoal chegar. Então a gente viu eles trazendo as coisas da cenografia, a gente viu o pessoal passando com roupas, né? Tipo assim, uma hora parou uma van, daí umas mulheres abriram a van e tiraram um monte de roupa de época, assim, no cabide da van, a gente viu. Legal. E aí, tipo assim, eu esperei tanto, eu tava com tanto frio, eu lembro que eu falei pra elas assim, gente, eu vou passar minha conta, vocês vão me depositar um dinheiro pra eu tomar um café depois, porque olha, eu já tô aqui há horas, eu tô morrendo de frio, meu filho tá reclamando e eles não aparecem. E elas, fica aí, fica aí. Aí eu fiquei. E acabei assim, foi tão demorado que eu acabei fazendo amizade com um monte de gente ali da fila. E tem um escocês que tava na fila, que virou meu amigo de Facebook hoje, né? E ele trabalha nos Correios e ele é super fã Outlander, uma exceção, né? Um escocês que é super fã. E ele tem foto com todos os atores. Eu acho que até com a Diana ele tem foto, sabe? Porque ele é tipo assim, ele conhece todos. E já era tipo a quarta vez que ele ia ver o Sam e a Kate. Ele bateu foto e daí eu pedi pra ele me mandar as fotos porque eu tava sem o celular. E ele me mandou e depois eu postei pras meninas lá no grupo. Mas foi assim, né? Vamos descrever. Estávamos lá, pôr do sol, esperando. A parte do beco, eles tinham uns guindastes, então eles colocaram umas luzes, né, pra filmar. E fecharam, assim, tinha uma tela, a gente não conseguia ver direito como é que tava lá dentro, a gente ficou mais afastado, mas era por ali que eles entravam, por ali que os dois atores iam entrar, que os atores todos iam entrar. Passou mais uns 4, 5 atores de Outlander vestidos, assim, mas ninguém reconheceu, ninguém bateu foto, ninguém deu tchau, mas deu pra ver que era figuração, porque eles estavam com as roupas da época, né? Aí passou primeiro a Kate, com a roupa que ela tá naquela cena da gráfica, sabe? Com aquela capa cinza. Aí ela veio passando, gente, ela é super alta pessoalmente. Eu fiquei, tipo, a gente sabe que ela é alta, mas pessoalmente, bom, ela era modelo, né? Ela é bem alta pessoalmente. E aí ela passou, e aí o pessoal, Kate, começaram a abanar assim pra ela vir. O pessoal tinha fotos dela, queriam que ela autografasse, né? Ou batesse foto com eles. E ela passou assim, ela deu assim, bem simpática, ela deu um tchau, mas depois ela fez assim que não, tipo assim, tô morrendo de pressa, sabe? Tipo assim, Tá. não.
E disparou na frente. Daí a gente falou, ah, daí eu pensei, cara, eu fiquei horas aqui, tipo, Kate mal olhou pra nossa cara, né? Deu um tchau de longe. Aí em seguida veio o Sam. E aí eu já pensei, se ela tava atrasada, ele deve estar mais atrasado ainda, não vai nem olhar pra nossa cara, né? Ele deu um tchau, ele falou, hi! E deu um tchau. Ele veio, ele cumprimentou todo mundo. Ele assinou todos os autógrafos. Ele pegou os celulares e fez selfie. Não, gente, que raiva não ter celular nessa hora, né? Ter acabado a bateria. Mas ele assim, ó, sério, ele ficou uns 3 minutos. Alguém lá dentro gritou, Sam! Aí ele largou o povo e foi lá. Ele realmente devia estar atrasado. Mas assim, ele foi super, assim, se animou muito mais a falar com o pessoal do que ela. Ela tava na pressa, só deu um tchau rápido. Essa foi a minha experiência de vida com atores de Outlander. É tudo que eu tenho para relatar. Mas eu já que ele é muito, extremamente simpático, ele gosta de conversar com as pessoas. Acho que como todo escocês, né, Annelise? Ele é um amor. Eles gostam, é uma coisa natural deles. Sim, ele foi super querido. Ok, vamos para outras perguntas. Peraí, gente, muitas perguntas, eu tô vendo aqui. Tá, daí estão perguntando locações Outlander, né? Se os locais de... Oi? Locações, vamos lá. Locações. Então tem as seguintes perguntas e a gente vai respondendo meio junto. Quais são quais as locações mais próximas, tipo, se de Edimburgo dá para fazer um dia bate-volta para as locações mais próximas de Outlander, e como é que faz para ir visitar as locações de Outlander? Se precisa de guia, se dá para ir sozinho, se precisa ir de ônibus, se dá para visitar também, tem alguns lugares que não dá para visitar, né? Enfim, o pessoal quer saber um pouquinho das locações Outlander. Quer falar um pouquinho delas? Quais que você conhece, quais que você recomenda? Tá bom, vou falar assim. Então tá, eu fiz meio que uma listinha assim das locações famosas. Porque o que acontece, gente? Se você for falar de locações de Outlander na Escócia, é claro que a gente tá falando de muita coisa. Existe um mapa. Nossa, esse mapa é tão legal, Annelise. Se você não viu esse mapa Scotland. Do Visit Scotland. Esse mapa é muito bom. É no site, eu vou deixar o site no link depois. Aqui é do site Visit Scotland, que é o site de turismo daqui, que é um site, por sinal, muito bom. E você consegue baixar em PDF o mapa com todos os lugares aonde foram feitas as filmagens de Outlander da temporada 1 a 4, né? Ou seja, eles estão nos Estados Unidos, enfim, não passa mais muito na Escócia. Mas é muito legal e assim, tem realmente tudo. Só que, né, é meio complicado você visitar tudo, então eu fiz uma listagem mais ou menos das mais famosas. E dessas mais famosas, eu, na verdade, assim, eu não conheci muitas delas, não, viu? Eu conheci Curragh, que é um dos meus lugares favoritos aqui na Escócia. Curragh, gente, é uma vila bem pequenininha. E ela foi a vila que foi utilizada do castelo Leor. Então, aquele castelo do Clã Mackenzie, da primeira temporada, que é onde a Claire fica, e é onde ela conhece o Jaime, na verdade. Castelo Leor. O Castelo Leor, ele foi filmado num castelo de verdade. Medieval. Não é o Leor, Castelo Leor é outro, né? Tem uns errinhos, assim, Tá, não. O Leor é o castelo de Outlander, mas ele foi usado num castelo verdadeiro chamado Castelo Dune. Isso. O castelo verdadeiro se chama Dune, e que é o Castelo Leor em Outlander. Então, assim, os jardins do Leor também foram feitos em Curragh. Então, eles fizeram muitas das cenas dos jardins do Castelo Leor e daquela vila onde ela vai com a Gaylis. Cranesmuir. O Henrico aqui colocou. Esse é o nome da vila. É esse mesmo. Esse é o vilarejo que usaram Curragh. Então, para Curragh, e Curragh é muito legal de se visitar para um fã de Outlander e mesmo para alguém que não gosta de Outlander, porque é um lugar muito peculiar, eu acho, que na Escócia. É uma graça. Então, Curragh, de carro de Edimburgo, não é muito tempo de carro, não. Eu, na verdade, fui de busão. Eu não tenho carro, então eu peguei ônibus de linha mesmo e fui para Curragh. E foi uma viagem bem gostosa, bem interessante. Então, é um lugar que eu, com certeza, deixo como dica. E daí, o castelo de Dune, galera.
O Castelo de Dune, eu acho que ele é um dos mais importantes para uma pessoa, um fã de Outlander conhecer na Escócia. Não só porque ele é o castelo da primeira temporada inteira, como ele é um castelo medieval muito bem preservado por dentro, apesar de que ele não tem os móveis dentro e tal, eu acho ele como estrutura um castelo muito interessante. E eles fizeram áudios. Sabe aqueles áudios que você entra e você... Áudio, sim. Sim, eles fizeram áudio só para Outlander e você anda pelo castelo ouvindo o Sam, né, nos seus ouvidinhos, falando sobre a experiência da Outlander lá. Então isso é muito legal. Eu lembro até hoje de um áudio que é na última parte, assim, no último andar, que eu tava ouvindo, né, tudo. E é um áudio que ele fala sobre a relação dele com o gaélico e como que foi para ele aprender gaélico para fazer as cenas que ele tinha que falar em gaélico com o clã dos Mackenzie no castelo. E eu achei aquele áudio muito interessante. Então, assim, pro fã é legal que você vai ouvir o próprio Sam Heughan contando para você toda a história de como que foi filmar naquele castelo, enquanto você tá num castelo super bonito, numa vila bem gostosa nas Highlands. Sim. Também filmaram o filme do Robert De Bruce nele. Esse filme mais recente do Robert De Bruce também foi filmado lá. Foi set de filmagem de outros filmes. É bem interessante. Quer falar de alguma outra locação? Eu achei que você podia falar um pouquinho. Vai lá. Tá, então, gente. Assim, de modo geral, todas as principais locações de Outlander, quase todas, ficam perto de Edimburgo. Então, é possível, sim, fazer um bate-volta, por exemplo, e fazer um dia inteiro de Tour Outlander, onde se pode ir em Lallybroch, que na verdade se chama Mid-Hope Castle, né? Que assim, a série ela é um pouco ilusória na questão de que, assim, eles filmaram em vários locais, então, tipo, Lallybroch, aquele castelo não se chama Lallybroch, não fica nas Highlands, fica nas Lowlands e se chama Mid-Hope, sabe? Eles pegaram os locais, então você tem que ver mesmo qual é o lugar que você quer ir. Por exemplo, a Inverness da série não é Inverness da vida real, a Inverness da série é um vilarejo que fica aqui em Fife, que se chama Falkland. Então, se você chegar aqui na Escócia e falar, quero ir em Inverness porque é Outlander, eu quero lá ver a pousada de Outlander em Inverness. Você vai em Inverness, você não vai achar e vai ser totalmente diferente. Né? A Inverness de Outlander é diferente da Inverness real. Então as coisas têm que dar essa pesquisada para não parar nos lugares errados. Mas assim, dá para fazer um bate-volta perto de Edimburgo, dá para visitar a casa do Duque de Sandringham, que é a Hopetoun House. Foi filmada lá, filmaram nos jardins e filmaram também numa sala lá de dentro, que é uma sala vermelha, onde a Claire vai lá, conversa com ele, dá para visitar. Dá para visitar Lallybroch, só o castelo por fora. Ele tá em ruínas por dentro. Eu já filmei, já fiz live, já mostrei como é que tá dentro, não tem como entrar. Dá para ir no Dune, que foi esse que a Thalita falou, que é o Leoch. Dá para ir em Culross, que é o vilarejo, onde tem a casa da Gales, onde tem a cruz lá, onde eles pregam a orelha do menino, lembra? O Jaime salva. É tudo lá em Culross. No mesmo dia dá para fazer esse circuito. Deixa eu pensar qual é outro que dá para ir. Olha, tem mais uns 2 lugares de Outlander que dá para fazer em um dia bate-volta. Fala. Mais um, deixa eu inserir. O Blackness Castle. Isso, Blackness Castle ali perto. Isso. Então, Blackness Castle, na série, é Fort William, tá? Então, de novo, os mal-entendidos, assim, ó. Eu já conversei com gente que veio pra Escócia e, tipo, queria ir em Fort William por causa de Outlander. Foi pra Fort William, ficou 2 dias inteiros lá e não achou o castelo, não achou o lugar. Tipo, foi errado, sabe? Então, assim, Fort William da vida real não tem nada a ver com a Fort William da série. A Fort William da série se chama Blackness Castle e fica ali perto, também bem perto do... Linlithgow é outro lugar Outlander que o pessoal vai. Mas é um lugar Outlander, assim, ó. Foi usado como uma prisão de algum lugar. Mas é um lugar assim, ó. O pessoal vai e ninguém reconhece. Ninguém consegue. É lindo, vale a pena, tem que ir. Mas por turismo, não por Outlander. Porque eu não consegui... Tipo assim, ó, eles usaram uma parede, sabe, do Linlithgow com um corredor. Então, não é que nem o Dune, não é que nem Culross, que você olha e você reconhece. Outlander, o Linlithgow você não conhece, não consegue reconhecer. E a última vez que eu tava lá, tinha 2 senhoras americanas que estavam conversando com a guia. E aí eu escutei que elas estavam falando de Outlander, que elas estavam perguntando justamente isso. Aí eu, né, ouvidinho, pra escutar a resposta. Porque elas perguntaram pra mulher, elas falaram, vem cá, a gente assistiu Outlander e a gente queria saber o que eles usaram de Outlander aqui, porque a gente tá olhando e não tá reconhecendo. Aí a mulher mostrou pra elas, olha, eles usaram esse corredor aqui e aquela parede ali. Então, assim, mas entra dentro dos lugares, da lista de lugares Outlander, né? Outro lugar em Edimburgo que entra na lista de lugares Outlanders é o Craigmillar, o castelo.
Foi usado como uma prisão também. É muito bonito também. Não é tão assim, reconheci como Lallybroch, assim, né? Não é tão, mas vale a pena a visita para quem tem mais tempo. É um castelo bem legal também. Então, assim, tem muito lugar. O Moinho fica perto de Edimburgo também. O Moinho onde o Jaime aparece pelado. Quem voltou aquela cena, gente? Não tem gifs daquela cena rolando na internet adoidado. Todo mundo teve que dar uma olhadinha pra ver aquela cena 2 vezes. Sim. Então, assim, dá pra ficar um dia inteiro só ao redor de Edimburgo, visitando lugares Outlanders, preenche o dia e vai dar pra visitar vários lugares Outlanders que tem ali ao redor. Em Glasgow tem também o Pollock Park. Vou falar. Fala, os lugares Outlander que tem em Glasgow. Sim, inclusive, eu salvei o GIF, olha lá, teve Não duvido, muita gente. Só para não esquecer desse lugar de Edimburgo, se você estiver descendo a Royal Mile, você vai entrar no Bakehouse Close. Então, assim, a Royal Mile é cheia de corredores, tipo becos. Então, dos dois lados da Royal Mile, você tem esses vários becos que são chamados de close. O Bakehouse Close é exatamente esse lugar onde a Annelise estava, que ela passou o frio, para conhecer o Sam e a Claire, porque foi ali que foi filmado um dos episódios, para mim, que assim, é o episódio praticamente o mais lindo da série. Um dos episódios mais incríveis é o episódio do A. Malcolm, é o nome do episódio, que é ele se revém depois de 20 anos. Aquele episódio é maravilhoso, cara. Quando ela desce a Royal Mile, eles mostram a Royal Mile naquela época. Eles refizeram como que era a vida na Royal Mile naquela época. Então, tipo assim, sei lá, 10 segundinhos. Mas para quem mora em Edimburgo, para quem morou em Edimburgo e gosta, é um presente, assim. Eu achei maravilhoso. E daí ela entra nesse lugar e você, como é fã de Outlander, você vai descer a Royal Mile e você vai reconhecer na hora. Porque eles usaram a fachada inteira da frente para o lugar onde o Jamie tinha a loja a gráfica dele. Né? Então, isso é bem legal também. Aí, aqui em Glasgow, galera, eles utilizaram... Eu colocaria 3 aí, viu? Eles utilizaram os halls da Universidade de Glasgow em uma cena com o Roger e a Brianna. A Brianna vai visitar o Roger, ele é professor na universidade, e eles caminham por aquele lugar, aquele local bem famoso que tem na Universidade de Glasgow, com aquele teto super bonito, e eles caminham ali e conversam um pouquinho. É uma cena legal, e a Universidade de Glasgow é sempre bonita de visitar de qualquer forma. Aí eu diria que a George Square, que é a praça principal de Glasgow, na parte de trás dessa praça você vai encontrar uma rua chamada John Street, e nessa rua é onde o Frank pede a Claire em casamento. Eles estão caminhando, aí daqui a pouco ele fala... Ai, vamos simplesmente assim casar? Deu vontade. Estão fazendo nada. Aí a gente se ama, vamos casar. E eles entram dentro de um lugar para casar. Essa é a John Street, que é uma rua muito bonita em Glasgow. E, por último, eu diria que a Catedral de Glasgow é muito legal também, porque eles utilizaram a parte interna da Catedral de Glasgow para fazer aquele hospital onde a Claire trabalha por um tempo como voluntária na França, que é a 2ª temporada, e aonde ela perde aquele bebê na 2ª temporada, que é a Faye. Sim. Então, é bem legal de conhecer esses lugares se você vier para Glasgow também, tá bom? Sim. Ali em Bowness também tem a estação de trem, que é a estação de trem onde eles se despedem quando ele vai para a guerra, se não me engano. Essa estação, ela não tá sempre aberta, então, né, tem lugares que tem que... Bom, claro, quem vem tem que pesquisar bem, né? Ali perto de Edimburgo, esses são os lugares Outlander mais visitados perto de Edimburgo, eu diria. Pro sul não tem realmente nenhum, tipo, nas borders. Eles usaram um porto em Ayrshire quando eles viajaram, mas não é bem... não chega a ser local Outlander. É bem pouco. Assim, ó, eu acho que é o que a Annelise falou, galera. Existem muitos lugares que você não vai reconhecer como um lugar e você vai falar, nossa, aquele episódio. E existem lugares que você vai, cara, reconhecer na hora. Esses são muito legais, que é o caso de Lallybroch, que é a casa do Jamie,
o caso do Castelo de Doon, que é o castelo da temporada. Esses lugares, cara, pra quem é fã de Outlander, tem que ir, porque vocês vão adorar. São os melhores. Eu acho de todos eles, eu acho o mais legal, o mais imperdível, eu acho o Castelo de Doom. Porque tem o áudio com o Sam Heughan, porque ele tá na primeira temporada inteira e ele não só está no ela vive tudo aquilo, né, com o clã dos Mackenzie na primeira temporada, mas ela também visita com o Frank. Toda aquela cena que ela entra com o Frank e eles, bem, né, fazem coisas de casal lá dentro, que eu, né, Outlander é cheio disso. Outlander, é. Né, gente? No Castelo de Dune também, nas ruínas de Dune. Então, assim, pra mim, eu acho mais imperdível que tem. Qual que você diria, assim, Annelise, se você pudesse só dar um? Para quem é fã de Outlander e quer reconhecer, eu diria, o que eu sei, a maior parte das pessoas, bom, porque como alguns já sabem, eu sou guia também, né? Então eu faço tour Outlander aqui na Escócia, eu levo as pessoas em locais Outlander. E o que todo mundo quer muito, faz muita questão, tipo assim, não, olha, se não der para ver nenhum, deixa para lá, mas esse eu tenho que ir. É Lallybroch. É o lugar que as pessoas mais amam, é o lugar que as pessoas mais querem ir, as fãs de Outlander, e é o lugar que elas vão e que elas ficam assim, uau! Eu fui, faz quanto? Faz uns 2 anos, eu fui com um grupo, não sei se alguma delas está nos assistindo, mas eu fui com um grupo, elas levaram roupas típicas para se vestir, para bater foto em Lallybroch, e aí, gente, eu virei o Jamie, elas botaram, a gente enrolou um cachecol na minha cintura, e a gente botou um chapéu, e a gente fez todo um vídeo, sabe? Eu lá na entrada, e elas com as roupas com vestido, ficou o máximo, a gente se divertiu tanto naquela tal, daquela Lallybroch. Então, assim, eu sei que a Lallybroch é disparado a favorita, o lugar favorito de quem vem em função de Outlander, né? Então, seria esse que eu recomendaria, não, né, em função disso. Só que quer ver? Eu vou até mostrar para vocês, deixa eu só procurar. Pode ir falando a outra pergunta, fazendo a outra pergunta? Tá, então, não, vou responder locações Outlander, ok. Fora de Edimburgo, os lugares Outlander mais visitados são Culloden, em função da batalha, né? O pessoal vai muito... Daí, bom, quem vai para Culloden vai para Inverness também, mas não tem nada lá de Outlander, não se reconhece nada. Inverness é uma cidade bonitinha, vale a visita, mas não é Outlander. Mas o pessoal vai em função do nome, né? Falkland é a King Fife, é um lugar super visitado de Outlander também, que é aquela do fantasma do Jaime, da pousada, né? É a Inverness fictícia, digamos. Fica em Fife, então esse é um lugar bem visitado também nos tours Outlander. E outro lugar que o pessoal vai muito, que entra nos tours Outlander, mas que não aparece em Outlander e ninguém vai reconhecer, é Clavacarnes, que é uma estrutura, um sítio arqueológico antigo, que é composto de círculos de pedra ao redor de cairns. Cairns são estruturas arredondadas de pedra, né? Então, assim, não tá em Outlander, mas como Craignadoon não existe, o círculo de pedras de Outlander foi feito de isopor, essas pedras de isopor ainda existem. Bomba a galera, Annelise? Não, eu já escrevi isso no blog, gente, procurem lá, Vida na Escócia, círculo de pedras, coloquem assim, coloquem pedras na busca, vai aparecer, tem a foto até, eu consegui a foto do isopor sendo construído, né? E sabe aquela história do amigo, do vizinho, do cunhado, do primo, da tia, do conhecido? Então assim... Por essa relação, eu conheço o cara que fez as pedras de isopor em Outlander e ele tem uma delas até hoje guardada ele tem um depósito, né? Onde ele faz as artes dele, as coisas. Ele tem uma empresa que faz isso, faz cenografia, né? E tem uma das pedras lá. Eu tenho que dar um jeito de contatar o tio, do cunhado, do vizinho, do primo, do genro, da pessoa que me contou para ver se eu chego próximo o suficiente para um dia ver essa pedra. Mas assim, Craignadoon não existe. Então, na falta de Craignadoon, as pessoas vão no Círculo de Pedras de Clavacarnes, porque é o que está mais próximo de Inverness e de Culloden, que são outros lugares bem visitados por ali. Tem o Círculo de Pedras de Callanish, que é lindíssimo, e é muito mais Círculo de Pedras do que Clavacarnes, que teoricamente Clavacarnes são cairns, né? Mas Callanish, a Ilha de Lewis, é longe pra caramba, a maioria das pessoas que vêm pra Escócia não tem o tempo pra ir, e acaba não incluindo na viagem. Então, o pessoal vai muito no Clavacarnes. Tá? Onde aconteceu a batalha, que a Cilda tá falando, que a Clé vai visitar, tipo um cemitério e tal, é Culloden. Tem as pedras dos clãs, então é em Culloden. Sim.
Eu vou só mostrar rapidinho, assim, porque eu tinha pego as fotos. Galera que for no café, você falou que as meninas colocaram os vestidos da época e tal. Sim. Né? Isso é uma coisa que se você não tem o teu próprio vestido de época, galera, que é uma coisa que não é sempre que você consegue colocar na mala assim, um vestido de época para poder levar para tua viagem para a Escócia. Dune tem essa possibilidade de fazer isso, então deixa eu ver se consegue ver a minha foto aqui. Então esse é o castelo de Dune, e daí lá dentro, ó, tem a possibilidade de você se vestir de Claire por um momento e, tipo assim, se sentir, né, em Outlander. Então tem essa opção também, por isso que eu acho que é tão legal. Dune tem roupas, sim. Alguém fez uma pergunta muito boa ali, que a pessoa disse assim, o Círculo de Pedras já existia ou foi inventado pela série? Galera, Círculo de Pedras é uma das coisas mais antigas e misteriosas aqui da Escócia, porque são locais arqueológicos, né? E então esses círculos de pedras, eles existem há milhares de anos aí. Eu diria que uns 10 mil anos, os primeiros círculos de pedra, não é? Pouco menos, mas... Tempo. E assim, até hoje, a razão pela qual eles estão lá é na verdade, desconhecida. Acredita-se muito que eles eram utilizados em cerimônias, assim, deles, entre eles, sociais e religiosas. Então, eles contêm uma mística muito grande, esses círculos. São lugares, assim... considerados meio que, tipo assim, pontos geográficos energéticos. É uma coisa meio mística mesmo. E daí a escritora de Outlander utilizou essa mística da história pré-histórica escocesa para poder inserir como um lugar mágico onde coisas mágicas aconteceriam. Então é por isso que a Claire toca numa dessas pedras, mas isso já é bem antigo, não é invenção da série. Não, mas é invenção, Craig Nardun é invenção dela 100%. Craig Nardun não existe. E ela inventou e colocou perto de Inverness por uma escolha dela, né? Então ela inventou círculos de pedra e histórias mágicas sobre círculos de pedra não são invenção dela, mas o Craig Nardun é uma invenção dela, né? Sim. Exatamente, como Stonehenge, é um lugar antigo, monumentos antigos, então sempre tem mistérios que cercam, né? Mas esse círculo em específico, Craig Nardun, não existe. Isso aí. Annelise, estamos com 1 hora de live, então você... Tá. Sim, porque daqui a pouco o Instagram, na verdade, vai nos cortar mesmo. Não vai mais deixar a gente... salvar? O máximo é 1 hora. Tá. Annelise... Tá. Então podemos responder as próximas em uma próxima live? A gente vai, então, fazer, em algum momento, Outlander ou Retorno. Parte 2? Querem fazer a parte 2? Alguém perguntou aqui se... da série, dos atores, perguntaram algumas coisas que a gente respondeu lá no início da live. Então, só para avisar, essa live tá gravada, vai ficar gravada. Então, vocês podem assistir desde o início, que a gente já perguntou, já respondeu essas coisas, né? E o que não foi respondido nessa, a gente pode responder numa parte 2 na semana que vem. E eu abro a caixinha, quem quiser fazer mais perguntas também. Até lá, eu vou tentar pegar uma xícara de açúcar com o meu vizinho, gente. Tá, não, dá um jeito, achei. Convida ele para participar da live. Poxa, Thalita, tá cheio de contatos aí. Gente, eu tenho que me inscrever nessa academia, cara. Mas é que eu sou muito preguiçosa. Teu colega de faculdade ali, vai lá e conversa. E fala pra ele vir aí participar da live. Né? Total. Não, é uma merda, porque eu sou muito ruim pra esse tipo de coisa. Tipo assim, sei lá, eu vou ver um post que ele tava no pub, que eu vou direto no centro, eu vou ver esse post 2 dias depois. É muito irritante. Sim. Só a Cacilda pediu para fazer um roteiro escrito dos cenários e distâncias. Cacilda, não faremos porque, assim, tem demais na internet. Tem muito já isso feito. A própria Visit Scotland tem um mapa inteiro com todos os lugares, com todas as distâncias, tá? Então, já tem super disponível. A gente vai deixar depois o link desse mapa da Historic Scotland, da Visit Scotland para vocês, né? Então não precisa a gente fazer, que já tá aí por tudo. Beleza? Faremos a parte 2 então? Pode ser? Faremos a parte 2, gente, porque da Outlander, né, tem muito pra falar. Eu acho que dá pra fazer mais algumas lives. Em algum momento a gente pode fazer uma live Braveheart também, né? Vai ser bem legal. Faremos. Muito legal. Braveheart. Super... Meu heart. Aí a gente usa o filtro aquele, né? O filtro da cara pintada. Não tinha nenhum filtro Outlander, senão eu estaria
estaria. Quem é o vizinho? O vizinho da Thalita é o Sam. Ó, Thalita, tem 7 dias para convencer ele a participar da próxima live. Vou ligar. Deixa eu terminar essa live e eu ligo para ele já. Isso, liga. Manda um WhatsApp. Então tá bom. Então tá bom, gente, valeu. Super obrigada por terem vindo, participado, mandado as perguntas antes, agora, durante, enfim. Só fica legal assim, se vocês assistem e participam junto. Verdade. Né? Então vamos lá. Beijão. Temos 24 minutos, 23 minutos. Segundos sobrando. Então, tchau, galera. Beijo. Tchau, gente.